pessoal, nós vamos hoje assistir mais uma aula onde nós vamos ver substâncias químicas da célula. Essa vai ser a primeira parte, depois a gente vai continuar com essa aula, tá? Então, falando sobre substâncias químicas da célula, primeira parte dessa nossa aula, a gente vai falar de algumas substâncias. A primeira é a água. Então, a gente vai ver que dentro da célula, a gente tem várias substâncias que a compõem. A água é aquela que a gente tem maior quantidade, entre 75% e 85% dentro de uma célula. E aí, o que a gente vai perceber? Que a nossa água, ela tem algumas propriedades que a nossa célula vai utilizar. Então, eu citei aqui algumas para vocês terem uma noção. Então, a água é considerada solvente universal. O que quer dizer isso? A maioria das substâncias se dissolvem na água. Então, o que significa? Que a água, ela se mistura no meio das substâncias e vai separando as suas moléculas. Então, o dissolver significa isso, separar as moléculas umas das outras e deixá-las o mais separado possível. O que isso ajuda a célula? Quando as substâncias estão envolvidas pelas moléculas de água, elas são carregadas facilmente de um lado e para o outro da célula. Então, a água ela é importante para levar substâncias e trazer. E sendo solvente da maioria delas, ela vai ajudar nesse processo. Outra propriedade que a água tem, são duas propriedades na realidade, mas um pouco parecidas. É a adesão e a coesão. A adesão, a água, ela, pela polaridade dela, ela se adere às substâncias. E quando ela faz isso, ela pode fazer essa mobilidade que a gente acabou de comentar. Então, ela ajuda nesse transporte, nessa entrada e saída. No caso, a coesão, as moléculas de água se interligam fortemente. E por elas se interligarem, as células ou o próprio organismo acaba utilizando essa ligação entre as moléculas de água. Um exemplo que a gente tem é a caminhada da água, vamos dizer assim, dentro dos vasos condutores de seiva nas plantas. Então, como que a água caminha? Através dessa propriedade da coesão. Lógico que tem diferença de pressão, né, dentro desses vasos, mas essa ligação muito forte que as moléculas fazem entre si, elas ajudam nesse caminho, tá? Então, são duas propriedades que os organismos utilizam, que as células utilizam. Outra situação da água, ela é o meio onde ocorrem as reações químicas dentro da célula. Por que isso? Se eu falei para vocês que a água ela tem uma faixa de 75% a 85% dentro da célula, então a gente imagina que as reações químicas aconteçam ali imersos nessa água. Então ela tem essa característica de ser um meio onde as reações acontecem. E várias vezes ela participa das reações, como é o caso da hidrólise e da síntese por desidratação. São dois processos que a água participa para as reações acontecerem ali dentro. Aí, continuando, a gente vai ver sobre a hidrólise. Então, como a gente comentou das duas reações, a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas aí. A hidrólise é um processo onde a água é adicionada à reação química e separa substâncias. Então, isso acontece muito no nosso processo de digestão. A gente recebe substâncias através da alimentação e aí, na digestão, essas substâncias são quebradas em pedacinho. Porque imagine assim, uma substância grande não passa pela membrana da célula. Tem que ser substâncias pequenininhas para elas conseguirem passar. Então, quando a gente se alimenta, normalmente a gente se alimenta de substâncias maiores. Elas são grandonas, a gente mastiga, elas vão diminuindo de tamanho até ocorrer reações que vão quebrando todas elas em pedacinhos pequenininhos para passar pela membrana. A hidrólise é um processo desse, que a água participa ativamente. Então, a gente tem aqui, eu coloquei um exemplo aleatório. São 2 aminoácidos, é como se fosse um dipeptídeo.
tá? Então, o que aconteceu aqui? A água é adicionada, isso é um processo enzimático, a água é adicionada, então eu tenho H2O, ela é quebrada, e aí o que acontece? As suas partes vão, uma parte dela, a hidroxila, ou oxidrila, como a gente fala, o OH aqui da história, ele vai fazer parte desse aminoácido, e aqui o hidrogênio vai fazer parte desse outro aminoácido. Com essa quebra, essa ponte aqui que liga os dois aminoácidos, ela é quebrada, separada, e a água preenche os espaços vazios, vamos dizer assim, grosseiramente falando. Aí o que acontece? Você separa esses dois aminoácidos que podem ser utilizados. Isso acontece também com açúcares, com outras substâncias, tá? Então a hidrólise é um processo onde a água ela vai ser direcionada ali para separar as substâncias e fazer ficar menor. Sem esquecer, hidrólise significa quebra por água. Lise é quebra, hidra é água. Quebra pelo processo de utilização da água. Aí o outro processo que a gente tinha comentado, a síntese por desidratação, é o contrário da hidrólise. A hidrólise separa, quebra. A síntese por desidratação, olha, pelo próprio nome a gente vê, síntese, você está compondo alguma coisa. Desidratação, você está tirando a água. Lá eu estava adicionando, aqui eu estou tirando. Então eu usei um exemplo igual ao anterior, só que para o processo contrário. Então eu tinha dois aminoácidos, um dipeptídeo, que ele estava o quê? Ligado, ou melhor, lá ele estava ligado e eu separei. Aqui o que aconteceu? Eu tenho os meus aminoácidos separados, a água ela vai ser formada a partir daqui, olha. Aquele OHzinho lá atrás, a hidroxila, está saindo daqui, o hidrogêniozinho está saindo do outro aminoácido, a gente vai juntar os dois e forma uma molécula de água. Então, quando isso tira esse daqui, as ligações ficam liberadas, elas se unem, você une o quê? Os dois aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. O que saiu dos dois forma água, tá? Então, o que é a síntese por desidratação? Retirar a água para unir o quê? As substâncias. Então, vocês perceberam? A água está participando ativamente dessas duas reações, quebrando substâncias, e quando, vamos supor, essas substâncias entraram separadas na célula, eu vou construir uma proteína, a proteína é construída assim, os aminoácidos são unidos entre si, formando ligações peptídicas, que são formadas de qual forma? De que jeito aí na história? Por síntese por desidratação, retirando essa molécula de água, certo? Então, a gente acabou de ver algumas características básicas da água. Vamos dizer assim, é um resumo, né? A gente não está vendo mais detalhadamente, a gente está tendo uma noção para poder trabalhar com citologia. Aí a gente tem, segunda substância, eu coloquei as duas juntas aqui, não que elas tenham o mesmo papel, mas quando a gente generaliza, dá para a gente colocar na mesma categoria. Então eu coloquei para vocês aqui sais minerais e vitaminas. Então o que eles têm em comum, que eu posso considerar os dois aí na história? São usados em pequenas quantidades dentro da célula, então não adianta você se entupir de vitamina, não adianta você se entupir de aminoácido. O que a gente vai perceber? A nossa célula vai usar um pouquinho. Usou aquele pouquinho, vai sobrar e você vai jogar isso fora. O problema é que às vezes essas substâncias são difíceis de ser degradadas, se acumulam e pode causar problema no organismo. Por isso que a gente não pode ficar tomando vitaminas, comendo aminoácidos no excesso. Dentro daquela quantidade indicada pelo seu médico, indicada pelo especialista, está adequado. Então são usados em pequenas quantidades. O que a gente tem também? Eles participam de várias reações na célula, principalmente reações enzimáticas. Então, eles são extremamente importantes porque eles auxiliam em reações dentro da célula. Eu coloquei um exemplo aqui, o cálcio e a vitamina D. O cálcio, a gente sempre ouve falar que ele é importante para os ossos. Tem várias funções dentro do organismo, coagulação sanguínea, tá? Então, nós vamos focar na parte dos ossos. Então, ele acaba ajudando
a dar uma fortalecida nos nossos ossos, vamos dizer assim. Só que, então ele entra nos ossos e ele dá essa fortalecida. Só que, para ele ser absorvido, né, para ele poder ser utilizado pelos ossos, eu tenho que ter a vitamina D. Então a vitamina D, ela vai entrar em ação, vai ajudar esse osso a ser fortalecido de que forma? A absorver esse cálcio, e ela tem que estar ali. Então eu posso ter um monte de cálcio dentro do meu organismo. Se estiver faltando vitamina D, não ocorre esse processo. Então não tem processo de absorção pelos ossos desse cálcio. E a vitamina D eu consigo, através da alimentação, eu produzo também no meu organismo, e ela, para ser acionada, para ela começar a funcionar, para ser ativada, eu tenho que tomar sol naqueles horários que são indicados, né, pelos dermatologistas, pelos médicos. Eu tenho que tomar sol para ativá-la. Ela está ativa, ela vai ajudar o cálcio a ser absorvido. E o cálcio também eu tenho que me alimentar, receber ele na alimentação, porque ele vem de fora do meu organismo. A terceira substância que a gente vai falar ainda nesta aula vai ser sobre os lipídios, tá? Então a gente falou de água, a gente falou de sais minerais e vitaminas, que nos agrupamos, e aí vem os lipídios. Eles são formados por ácidos graxos. O que são ácidos graxos? São moléculas orgânicas formadas, e aí a gente fala assim, o que é uma molécula orgânica? É uma molécula que ela é formada por carbono e hidrogênio, e ela tem um radical ácido numa das suas extremidades aí. Então, os ácidos graxos são moléculas orgânicas que têm essa conformação que a gente acabou de falar. Qual que é a função dos lipídios no nosso organismo? A gente vai ver que a gente tem categorias de lipídios diferentes e que essas categorias têm funções diferentes. No geral, a gente fala que os lipídios servem para a produção de energia, tá? Eles são a nossa reserva energética. Quando a gente precisa de energia, a gente corre no lipídio para fazer essa utilização. E aí, como eu falei para vocês que nós temos categorias, é dessas categorias que a gente vai falar agora. Então, a primeira, né, nessa divisão que a gente tem aqui, são os glicerídeos, tá? Quem são os glicerídeos? São as gorduras e os óleos, né? São bem conhecidos nossos. As gorduras, elas são formadas por ácidos graxos que a gente chama de saturados. O que seria isso? São aquelas moléculas que na molécula inteirinha dela só tem ligações simples, dessa molécula orgânica, só com ligações simples. Uma característica desses ácidos graxos saturados é que em temperatura normal, né, a temperatura ambiente que a gente diz, eles vão estar sempre em uma formação sólida. Quanto mais ácidos graxos que eu tenho dentro desse lipídio, vamos dizer assim, mais sólido ele vai ser. Então, se vocês pararem para pensar, quando a gente mexe com uma gordura, vamos supor, lá em casa, alguém faz uma carne, alguma coisa, e sai aquela gordura na bandeja. Se você deixar algumas horas, que depois esfria aquilo, deixar algumas horas no ambiente, que você olhar, você vai ver que tem camadas sólidas, formou uma camada sólida. Então aquilo é a gordura. Então ela é formada por um ácido graxo que tem essa característica. Onde eu encontro as gorduras? Em animais. Os óleos, o outro, né, que a gente tem de exemplo aqui, eles são formados por esses ácidos graxos, mas são insaturados. O que são ácidos graxos insaturados? Eles são aquelas moléculas que eu posso encontrar uma, duas ou mais ligações duplas dentro da molécula. O que a gente percebe? Que na temperatura ambiente, o óleo ele é líquido. Então essa é uma característica que diferencia bem eles aí no meio da história. A outra categoria de lipídios são os cerídeos. Os cerídeos são as ceras, tá? Quais são as funções dessas ceras? Elas impermeabilizam e protegem as estruturas celulares, as estruturas do organismo. Só para vocês terem noção, dois exemplos.
As folhas das plantas. Se vocês perceberem, todas as plantas, elas normalmente têm essa cera, mas algumas, você olha de longe aquela árvore e você vai perceber que a folha brilha no sol. Se você for lá e pegar, você vai perceber que essa folha, ela é mais dura para você quebrar. Se você raspar, até se você passar o dedo, sai uma substânciazinha no seu dedo. Então, para que serve isso? Para proteger das intempéries ambientais, inclusive até dos bichinhos. Então, essa é a ideia, e evitar, inclusive, uma desidratação dessa folha, aquela coisa toda. Então, a gente encontra nas plantas. E a gente encontra também nas colmeias. As abelhas, imagina assim, essa colmeia, ela fica exposta ao ambiente. O que as abelhas fazem? Elas passam a cera na colmeia, porque se chover, a colmeia não enche d'água. Imagina se ela ficasse absorvendo a água. A hora que chove, a colmeia lotava d'água e caía, você perdia essa colmeia. Então, elas passam isso para proteção. Então, as ceras são um tipo de lepídio aí na história. Outro tipo que eu tenho são os esteroides. Que a gente sempre ouve falar que esteroide é um negócio que faz mal, aquela coisa toda, mas ele faz parte do nosso organismo. Um outro exemplo, né, um exemplo de esteroide é o colesterol, que também é um cara que a gente ouve falar muito mal dele. Ah, o colesterol faz mal, aquela coisa toda. Só que o colesterol faz parte da gente. O esteroide faz parte da gente, o colesterol também. O que faz mal é o consumo excessivo que a gente faz, a utilização do que vem de fora, em excesso. Isso sim faz mal, mas eles são naturais do nosso organismo. Então, o colesterol é um tipo de esteroide. Função do colesterol. Ele é encontrado nas membranas plasmáticas dos animais. Então, ele é o quê? Ele faz parte da composição, ele faz parte da nossa membrana plasmática. Forma os sais biliares. Ele é produzido no fígado, ele é degradado no fígado. Quando ele é quebrado em pedacinho, ele vai formar a bile, né, aquele conjunto, né, vai lá para a vesícula biliar, formar a bile, que vai ajudar na nossa digestão. Outra função do colesterol que nós temos é a formação dos hormônios sexuais. Lembrando aqui como exemplo a testosterona. Então, ele faz parte da composição desse hormônio sexual. Daí a gente ouve falar mal dos esteroides, porque quando a gente fala em esteroides, o cara já pensa, a gente já começa a pensar, né, que é o cara que vai ficando forte, aquela coisa toda, bombado, toma bomba, aquela coisa na academia, que exagera, tá? Por que isso? Porque a testosterona, ela é um hormônio genuinamente masculino, e ela, uma das funções dela também é ter esse crescimento muscular. Então, quando a pessoa, ela tem a quantidade dela, né, do organismo dela, mas quando ela começa a tomar esse hormônio e fazendo atividade física, a tendência é ela encorpar, ela ficar com os músculos mais desenvolvidos. Só que ao mesmo tempo ela começa a ter vários efeitos colaterais disso, e esses efeitos é que fazem mal. Então, quando a gente fala assim, o cara toma esteroide, você já pensa, né, naquela situação complicada, porque na realidade ele toma hormônio, né? Então, vem daí que a gente escuta falar isso. E para fechar sobre o colesterol, nós temos ainda a indicação, que a gente sempre ouve falar muito, sobre o colesterol bom e o colesterol ruim. Na realidade, não existe um colesterol bom ou um colesterol ruim. O colesterol é uma molécula básica, acabou. É que esse colesterol, para ele circular no nosso organismo, ele se acopla a proteínas. E aí é que dá uma diferença. Então, eu tenho o HDL e o LDL. O HDL é considerado bom, o LDL ruim. O HDL, ele se une a proteínas de alta densidade. Então, essas proteínas, elas junto com o colesterol, né, esse conjunto, funciona como se fosse uma vassourinha dos vasos sanguíneos. Então, ele circula, ele vai varrendo, ele vai carregando tudo. O LDL, ele é acoplado com uma proteína de baixa densidade. Ele tem uma tendência a parar mais nos vasos sanguíneos. E o LDL é o cara que empurra ele e leva até o fígado para ser degradado. Então a gente ouve falar sobre colesterol bom ou ruim, mas frisando isso, não existe um colesterol bom ou ruim. O que existe é um agrupamento, é uma proteína junto com o colesterol que pode causar essa situação diferencial que a gente já observou.
Continuando nessa classificação que a gente está fazendo dos lipídios, nós temos, por último, os fosfolipídios. Quem são os fosfolipídios? São lipídios conjugados. Fosfato junto com lipídio, é uma molécula aí que ele está sendo formado. Onde eu encontro? Nas membranas plasmáticas. Todas elas, todos os seres vivos têm esses fosfolipídios. Eles são, parece esse menininho aqui, né? Parece um menininho, fosfolipídio. Cabecinha de fosfato, pescocinho de glicerol e as perninhas de ácido graxo, que é a parte lipídica dele aqui na história. O que tem de interessante, esse fosfolipídio, é que essa cabecinha, o pescocinho, ele é hidrofílico. Isso quer dizer o quê? Ele reage com a água, ele se dá bem com ela, não tem reações diferenciais. E as perninhas aqui é hidrofóbico, tem uma fobia de água, ele não quer saber. O ácido graxo, ele não se dissolve na água, ele não tem uma reação de mistura da água, como a gente tinha falado lá atrás da água. Então, o que a gente percebe na membrana plasmática? Ela acaba sendo dupla de fosfolipídios, por quê? As cabecinhas dos fosfolipídios ficam em contato com a água que circula fora e dentro da célula, e as perninhas lipídicas, né, formadas pelos ácidos graxos, elas se protegem. Então, a água acaba seguindo em canais para entrada e para saída da membrana, porque ela não consegue entrar entre as perninhas repelem a água. E ele acaba sendo duplo, porque as perninhas se protegem. Perninhas se protegem, cabecinhas para fora, fica tranquilo aí a nossa formação da nossa membrana plasmática. Estamos encerrando essa nossa primeira parte da aula sobre substâncias químicas da célula. Vamos dar continuidade à segunda parte.